Em tua Páscoa a juventude veio a ti. És o peregrino do amor, buscou jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Tão grande é a força do teu bem. Em 1958, então, ele é ordenado bispo, fica como bispo auxiliar da Cracóvia. Em 1964, ele é promovido ao arcebispo da Cracóvia. Em 1967, ele então vai para o Colégio dos Cardeais, até que em 1978 ele é conclamado como o 264º Papa da nossa querida e santa igreja. É interessante olhar que nessa época aí de 1962, enquanto ele estava como bispo auxiliar da Cracóvia, acontece o quê? O Papa chama, o Papa vigente, então, chama e conclama o Concílio Vaticano II. E aí você me pergunta, o que é um concílio? O concílio é uma reunião que não é de agora que é feito, mas ele é feito sempre que se precisa agir em defesa da fé, precisa se revelar de maneira mais enfática alguma verdade, alguma das revelações. Então, o Papa chama os bispos do mundo inteiro e eles vão então para essa reunião e postulam ali diversos documentos para contribuir para as verdades da fé. O Concílio Vaticano II é tratado de maneira muito injusta por alguns radicais da nossa Santa Igreja, como uma coisa que rompeu com a tradição da Igreja, mas é uma pena que se pense assim. O Concílio Vaticano II, se compreendido e interpretado da maneira correta, ele traz bens frutíferos, né? Ele aproxima o homem da igreja e consequentemente do céu. Para que foi conclamado então? A sociedade estava mudando e eles queriam muito, entre aspas, atualizar a forma como era colocada a igreja. São João Paulo II, enquanto bispo auxiliar lá da Cracóvia, vai e ele tem contribuição em dois documentos muito importantes. Aliás, o Concílio Vaticano publicou uma série de documentos, eu vou deixar o local aqui no link, mas foram 4 constituições, 3 declarações e 9 decretos de fé, com verdades teológicas e assuntos riquíssimos. Eu particularmente gosto muito de um documento que chama Sacrosanto Concilium, que trata da liturgia, né, que trata, por exemplo, das questões de música. Foi no Concílio Vaticano II, por exemplo, que se permitiu que tocasse violão na missa. Ele coloca aqui, melhor que se escolha pelo órgão, mas ele autoriza a entrada de outros instrumentos também para compor a nossa liturgia. O padre agora ele tem um rito da qual ele pode se dirigir aos fiéis, a língua da qual se celebra a Eucaristia é a língua nativa, não precisa ser mais o latim. Papa São João Paulo II contribuiu de maneira muito especial em 2 desses documentos. O primeiro deles chama Dignitatis Humaniae. O meu latim é excelente. Esse primeiro documento ele vai tratar da liberdade religiosa. Os trechos que eu li, ele fala assim que o homem tem direito à escolha da religião e que ela não pode ser imposta, ele tem que querer acreditar naquilo. Pois isso pode ser explorado de uma maneira melhor, mas basicamente trata da liberdade religiosa. O segundo documento, da qual ele tem a contribuição muito grande, chama Gaudium et Spes, e ele vai tratar do trabalho pastoral no mundo moderno. Então, Papa São João Paulo II tinha esse olhar de realmente de modernizar e aproximar os fiéis da igreja. Eu acho que essa é a mensagem fundamental do concílio. Um outro trabalho também que vale muito a pena a gente passar ele por aqui é a questão da contribuição da qual ele coloca na encíclica que chama Humanum Vitae, do Papa Paulo VI. Essa encíclica de 1967,
ela vai tratar sobre temas do controle da natalidade. Nos documentos do Vaticano II existem menções sobre as formas cristãs de se encarar o matrimônio, a família, a relação conjugal, mas é nessa encíclica que Papa Paulo VI coloca de maneira clara, digamos assim, o que pode e o que não pode. E é bacana você mesclar os discursos. Veja que você fala da liberdade religiosa, que você não pode impor a religião, a pessoa tem que aceitar aquilo de bom grado. Da mesma forma, ele coloca uma visão católica ali sobre a concepção da união conjugal. É claro que essa encíclica tem um aspecto muito mais abrangente, mas ela trata principalmente dessa questão do controle de natalidade, condenando veementemente qualquer ação que tire a dignidade do amor conjugal, das relações humanas, que não tratem isso com o devido respeito que merece. Aí você pode pôr na conta aí todo e qualquer método contraceptivo artificial, a questão do aborto e tantas outras mazelas que infelizmente o nosso mundo carrega. Esse período do episcopado de São João Paulo II, eu diria que é de uma contribuição para os documentos oficiais da igreja, assim, de uma maneira transcendental. Uma pessoa sábia, uma pessoa com o dom da linguística que contribuiu da forma como pôde para aumentar em nós as verdades e as revelações de fé. E vamos lá, eu queria parar a história dele por enquanto por aqui, e aí na terceira, quarta parte a gente entra de fato no papado de São João Paulo II. A primeira coisa que eu queria colocar aqui, como falou a Esperança no prefácio lá do Diário de Santa Faustina, a verdade ela é revelada até aqueles dos mais simples e dos mais humildes possíveis, tal como foi São João Maria Vianney, por exemplo. Mas, apesar disso, a razão se faz importante, e quando eu coloco razão, eu coloco também o conhecimento, se faz importante para a gente ter mais facilidade na compreensão das coisas do alto. E quando eu disse que o conhecimento se faz importante, faz parte para o católico estudar os documentos de fé, correr atrás. Diria que é o mais importante? Não é o mais importante. De fato, o mais importante no caminho de santidade é a abertura do coração para deixar que Deus se faça ali, sem precisar compreender muitas coisas. Mas a razão facilita esse processo, o estudo, o conhecimento, a justificação das coisas. Hoje nós somos católicos que não sabemos direito as coisas, falta uma catequese, assim. Então, assim, a minha primeira proposição de hoje é: busquemos o conhecimento. E aí, o que a gente pode fazer, até baseado no Papa João Paulo II? Escolha um desses documentos que eu falei, uma dessas encíclicas. Poxa, eu não tenho condição ainda de ler uma encíclica. Não é fácil, não é uma linguagem fácil. Mas faça uma experimentação. Lá no vídeo de Santa Rita de Cássia a gente aprendeu sobre a fidelidade da fé, sobre a fidelidade da vida de oração. Então faz o seguinte, grava nos favoritos dos links do seu celular aí, escolhe uma, entra lá nos documentos do Concílio Vaticano II, pega alguma coisa lá, seja a Humanum Vitae do Papa Paulo VI, ou seja uma dessas duas encíclicas que eu comentei do Vaticano II, que Papa João Paulo II escreveu, escolha uma desses documentos e leia. Ele é dividido em parágrafos, a igreja sempre numera os parágrafos. Leia um por dia. Ah, não entendi? Leia de novo, umas 3, 4 vezes até ficar claro. Não entendeu ainda? Leva para o seu diretor espiritual, para o seu confessor. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás de entender dos documentos da nossa Santa Igreja, das verdades de fé. E a segunda coisa que eu coloco aqui é uma questão muito voltada para aquela mensagem do começo. Você quer conhecer-se profundamente, você tem que se aproximar de Cristo. Então você precisa parar de ser um católico de supermercado. O que seria um católico de supermercado? Ah, essa verdade de fé, eu agrado dela, mas aquela outra eu acho que eu não vou querer não. E você vai colocando no carrinho as verdades que te convêm. A gente precisa abarcar todas as vontades, todas as verdades de fé para viver em concordância com a vontade de Deus. É muito fácil você falar assim, eu sou católico, mas eu vou na missa
quando convém, quando não tem nada de mais especial para eu fazer. E não só, talvez esse exemplo tenha sido muito besta. E por que eu trago esse fato agora na vida de São João Paulo II? Ele traz nessa encíclica que ele ajuda a fazer do Papa Paulo VI verdades de fé sobre o controle de natalidade, sobre a união perfeita entre marido e mulher, e é riquíssimo. Tem trechos nesse documento que são assim, é obra do Espírito Santo, através de pessoas que estudaram muito, que conhecem da natureza humana. Muitas vezes a gente fala assim, uma vasectomia no meu casamento, isso aí tudo bem, todo mundo faz, é uma forma mais fácil, mas você não compreende a natureza humana como esses homens compreenderam, e essas verdades que foram colocadas lá são verdades que a gente precisa ao menos entender o porquê que ele está falando aquilo. E aí tem duas coisas. A primeira é a verdade de fé que foi colocada ali, e a segunda é o seu querer de entender isso. Porque assim, você não pode pegar isso como uma regra também, porque aí não vai funcionar. Veja que o próprio Papa João Paulo II colocou nesse documento que ele faz no Concílio Vaticano II sobre a liberdade religiosa, que a fé ela não deve ser imposta, mas você abre o seu coração e você começa a compreender aquilo e a achar aquilo importante. Então eu não vou obedecer porque é uma regra, mas eu compreendi, através de uma vida de oração coerente, através do estudo, que aquilo ali é para mim que sou cristão. Aquilo ali faz parte da minha vida, aquilo ali faz parte do meu ser, é da natureza humana. Então você pega, como eu falei, coisas que aparentemente no mundo de hoje são normais. Anticoncepcional todo mundo toma. E você esquece da dignidade do seu casamento. Você esquece que a vida humana é feita de frustrações, é feita de controle, é feita de disciplina, e você precisa levar isso para não tratar a sua esposa, que seja o seu esposo também, como um objeto, né? Como alguma coisa assim, da qual eu vou satisfazer os meus impulsos, mas é um amor muito mais profundo, e são verdades reveladas lá que muitas vezes a gente menospreza para nossa conveniência. Mas assim, não é de uma vez também, e eu falo isso com toda misericórdia, não é apontando, não é colocando o dedo em diversos casamentos, até próximos, né, que a gente conhece por aí, mas é conclamando você a se abrir a uma vida de oração sincera e abrir seu coração de uma maneira para compreender essas verdades de uma maneira que você compreenda também. É aproximando de Cristo que a gente compreende a nós mesmos, que a gente compreende a nossa natureza, que a gente compreende que de fato essas coisas vividas numa certeza ali, naquela vontade de Deus bem respeitosa, né? Naquela vontade de Deus bem acertada, naquele querer profundo, é aí que você vai se aproximar de Deus, é aí que você vai aumentar a sua intimidade. Então esse segundo ponto, um pouco complexo, um pouco longo, mas entenda, por favor, cheio de misericórdia, tal como propôs aí nosso querido Papa. E assim, se for para mudar a sua vida com base numa regra, é preferível que não mude. Entenda primeiro, compreenda, se abra, e quando você perceber a necessidade sincera de uma mudança, aí a sua mudança, o seu propósito vai estar muito mais enraizado para você ter uma conversão sincera. Ok? Vamos ficando por aqui, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.